salvação, irmão. Porque ela já foi concedida para nós há 2000 anos atrás. Basta nós crer. Ele diz assim, e isto não provém de vocês, é um dom de Deus. Ou seja, a graça não provém de nós, é um dom de Deus. Ou seja, nós não temos nenhuma condição de ter ganho a nossa salvação. Nós não fizemos nenhuma obra boa para merecer a salvação. Porque nós não temos obras que possam merecer. Não é por mérito. Não é por merecimento. Nós não somos bons. Ao contrário, a palavra de Deus em Romanos, capítulo 5, vai dizer que nós somos inimigos de Deus. Ou seja, será que o inimigo pode fazer alguma coisa boa? Não é por obra, irmão. É um dom de Deus. A graça é um dom de Deus que Ele concede a quem Ele quer. E nós fomos agraciados com esse dom da salvação. Nós fomos alcançados por Cristo, irmão. E nós não merecíamos isso. O que nós merecíamos era uma condenação. Mas Cristo nos concedeu graça. Ele vai dizer, não por obra, para que ninguém se glorie. Ou seja, a graça não vem até nós por obra. Para que ninguém se glorie. Irmão, o homem ele é soberbo. Se Deus tivesse deixado 1%, Deus tivesse feito 99,99, tivesse deixado só 1% para nós fazer, nós ainda ia bater no peito e dizer assim, mas eu fiz, eu mereço, porque eu fiz isso. Eu fiz aqui, mesmo sem merecer, ainda tem gente que diz que fez, né, por merecer. E tem gente que prega isso, que você tem que fazer coisa boa para ser salvo. Nós vamos aprender isso no final desse texto. As obras, irmão, não salvam. Obra nenhuma do homem pode salvar. Ao contrário, irmão, nós não temos nenhuma obra boa. Nós não conseguimos agradar a Deus com nada que nós fizermos. Entendeu? Porque as obras boas, elas são feitas por Deus para nós, antes da fundação do mundo. Mas, naturalmente, nós não temos nenhuma obra boa. Você sabe qual é a diferença da obra de um ímpio para a obra da igreja? Agora, como igreja, nós fazemos obras. Porque as obras vêm para nós fazer. Olha só o que diz no verso 10. Preste bem atenção. Vai dizer assim, pois somos feitura dele, criado em Cristo Jesus para as boas obras. Ou seja, nós somos feitura, a palavra feitura no grego aqui é poema. Nós somos um poema de Deus. Deus está escrevendo o nosso poema, a nossa história. Nós somos um poema de Deus em Cristo Jesus. Para o quê? Para as boas obras. Por que ainda a nossa vida é cheia de altos e baixos, de planos e relevo? Porque Deus ainda está escrevendo um poema, irmão. Ele ainda não chegou ao objetivo final aqui na Terra. Você lembra de Romanos 8:29? Que diz que Deus trabalha em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Ele, daqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito. Romanos 8:9, 28 e 29. E vai dizer assim, aos que predestinou, pois Ele nos predestinou para ser conforme a imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito de todos os irmãos. Ou seja, Deus está moldando em nós o caráter de Cristo. Deus está fazendo em nós a imagem de seu Filho.
Essa é a mesma ideia aqui do poema. Deus está moldando em nós um poema, uma história. E essa história é o mesmo que em Romanos 8, 29. É nos fazer semelhante ao filho dele. Por isso Deus ainda está trabalhando nossa vida, irmão. Ainda vai ter dor, vai ter choro, vai ter angústia. Que Deus não terminou a história. Que ele tá, o poema que ele está fazendo em nossa vida. Amém? E ele vai dizer para quê? Que nós fomos feitos para as boas obras. Feitura dele, criado em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que nós andássemos nelas. Ou seja, as obras, elas já são preparadas para a igreja antes da fundação do mundo. As obras já são preparadas para a igreja. É por isso que a igreja faz boas obras, mas o mundo não consegue fazer. O ímpio não consegue fazer boas obras. Mas o que é boas obras? Obediência. Atender a necessidade do irmão. Lembra que um do mandamento é amar o seu próximo a ti mesmo? Ah, mas essas obras o ímpio faz. Faz. Aqui é onde está a diferença da obra do crente para a obra do ímpio. Nós vamos entender agora. Deixa eu ilustrar isso de uma maneira mais terrena, para que nós possamos compreender melhor. A obra da igreja, a diferença da obra da igreja para a obra de um ímpio, está em quem entrega a obra. O ímpio faz a mesma obra que a igreja faz. Por que Deus não recebe? Porque é feito na impiedade. A obra da igreja é feita em santidade. Imagina aí, você está com muita fome. Fome mesmo. Você está com fome. Aí você lembra que ali no centro tem uma pizzaria. Aí lá tem um pizzaolo, né? Aquele que fabrica as pizzas, faz as pizzas. Aí você diz assim, irmão, traga aqui 2 pizzas para mim. Eu quero 2 pizzas. Você bota os mesmos ingredientes. Faz o mesmo tamanho. E manda aqui para mim. Aí o gerente da pizzaria vai lá, chama o pizzaolo para fazer a pizza. Aí ele vai lá e molda 2 pizzas ali. Tudo do mesmo jeito, mesmos ingredientes. Do mesmo jeito que está uma para outra. Feito pela mesma pessoa, usou os mesmos ingredientes. Aí entrega para o gerente chama 2 entregadores. O entregador próprio da pizzaria, uniformizado, bem vestido, arrumado, perfumado, cheiroso, e vai lá no meio da rua e chama um mendigo, um leproso, todo cheio de ferida, descascado dos pés à cabeça, noite de cintura para cima. Aonde você olha para ele, tá as escamas, a pele saindo e as varejeiras sentando. É assim que é um leproso. Aí entrega 2 pizzas, um para outro, para outro. Aí essa pizza chega lá na tua porta, todas 2 juntas. Precisa eu perguntar de quem você vai receber a pizza? Eu tenho certeza que você não vai receber a pizza do leproso. Você sabe que foi feito pelo mesmo cozinheiro. Tem o mesmo ingrediente. Mas para quem que você vai olhar? Você não vai fechar o olho e pegar a pizza. Você vai olhar para a pessoa. Quando você vê aquela pessoa descascada, cheia de ferida, fedendo a podre, leproso, tenho certeza que você não vai querer a pizza dele. Você vai pegar aquele outro que está limpinho. Porque ele está uniformizado. Entendeu? Limpo, cheiroso. Irmão, o pecado é uma lepra. O ímpio é leproso. Quando ele chega com as mesmas obras diante de Deus, Deus não recebe. Aí vai um crente, em santidade, entrega a mesma obra do ímpio. E Deus se alegra. Chega com um aroma agradável diante do nariz de Deus. Porque, assim como nós não teríamos coragem de receber a pizza de um leproso, Deus também não tem coragem de receber a obra de um ímpio. Entendeu? Por isso, irmão, as obras dos ímpios não são obras boas.
As obras boas são preparadas de antemão. Antemão significa antes da fundação do mundo. Antes que existisse mundo. As obras boas foram preparadas para quem? Para a igreja. E essas mesmas obras aqui, os ímpios também faz. Mas são preparadas para a igreja. Elas só são boas na mão da igreja. Na mão do ímpio não é obra boa. Amém? Entendemos isso, irmão? Entendemos que nós temos um chamado, irmão. E o nosso chamado é bem específico. Fazer as boas obras que Deus preparou antes da fundação do mundo para nós. Amém? As obras são para a igreja. Tem gente que entrega para os ímpios. Deixa que os ímpios entreguem cesta básica, deixa que os ímpios derrubam com a pessoa, deixa que os ímpios levem essa pessoa para o hospital, trate deles. Bom, então é a obra da igreja. Os ímpios faz, às vezes, que é parente de sangue. Entendeu? Mas é obra da igreja fazer isso. A igreja tem que cuidar desse povo. Tem que ter compaixão desse povo. Tem que orar por esse povo. Buscar esse povo para chegar aqui, para ouvir o evangelho. Pregar para esse povo lá fora. Evangelizar esse povo. É obra boa. E é obra da igreja. Os ímpios não podem fazer essas obras. Porque essas obras, irmão, não chegam no céu. Entendeu? As obras só chegam no céu se for pela mão da igreja, lavada, remida pelo sangue do Cordeiro. Amém? Que somos nós. Somos igreja. Glória a Deus, vamos ficar de pé.